jubilar, aliás, como envelhecer, e muito na clínica nós ouvimos as pessoas queixarem-se da idade, mas a idade, com os seus defeitos, com as suas vantagens e virtudes, é um privilégio. E, portanto, esta é uma oportunidade. E para ter esta oportunidade, convém primeiro não morrer antes. Parece uma coisa redundante e eu virei este tema com aquilo que se chama a la palissade, as coisas que são evidentes, que se morre antes não pode dar uma aula, não pode fazer nada disto, mas eu creio que é um aspecto muito importante para esta evolução, esta concretização. E isto porque muitos, felizmente, não chegam a ter esta oportunidade e é importante que a gente a saiba, nesta altura, aproveitar. Esta é uma foto do ano passado, do almoço do meu curso. Como veem, somos ainda muitos. E desta fotografia, de que mostra já pelo menos um grande naipe de perda de juventude, mas a verdade é que destes 108 presentes neste almoço do ano passado, à qual neste momento já faltará uma colega nossa que infelizmente faleceu, a grande maioria deles estão fora da atividade clínica. E a grande maioria, ou a quase totalidade, exceto 8, estavam fora da atividade profissional oficial. Este é um ponto ao qual eu virei mais tarde, porque é importante a gente considerar que alguns deles, nomeadamente os académicos, têm dado apoio a tudo o que é a ação académica, às suas funções e, felizmente, frequentemente os encontros nesta minha nova casa, Universidade da Beira Interior, como elementos aptos e colaboradores das suas múltiplas atividades. Mas a segunda razão para poder fazer e ter esta oportunidade é, felizmente, por razões de saúde, estar em condições de fazê-lo. Poderia, de facto, estar vivo, mas não estar bem. Felizmente, ambas as condições se cumprem e, portanto, para isso, chegamos a um terceiro ponto da oportunidade desta lição. É ter condições para tal. E estas condições são criadas não só porque existe espaço, mas porque há vontades. E o meu primeiro agradecimento vai justamente para o magnífico reitor, professor António Carreto Fidalgo, que desde o início tem que fazer a sua aula de jubilação, definiu a data, escolheu o dia, o horário e as condições, e isso, o dia das jubilações, é à quarta-feira às 16 horas. Magistério Dixit, acabou. E cá estamos. Muito obrigado, sobretudo, pelo apoio e por esse incentivo. E também, logicamente, ao Presidente da Faculdade de Ciências da Saúde, o professor Miguel Castelo Branco, colega de longas jornadas, pessoa também estimável e que logo, logicamente, subscreveu essas condições. Tenho ainda que agradecer ao Gabinete de Relações Públicas a divulgação deste acontecimento e à minha adoradíssima amiga Madalena Sena o gesto artístico de ter construído o convite que todos, em princípio, receberam. A quarta condição, e esta é particularmente importante, é querer fazer. Eu, de facto, tenho tido alguns benefícios históricos em coisas que não têm nada a ver, que eu não provoquei, aconteceram, mas que, curiosamente, foram acontecendo ao longo da minha vida por episódicas circunstâncias. Eu não sou o primeiro professor jubilado da Faculdade de Ciências da Saúde, mas o segundo. Acontece que o meu estimado amigo e colega José Manuel Calheiros, que jubilou o ano passado, não quis fazer a sua lição. Portanto, historicamente, e agora que eu também estou ligado à parte das histórias, historicamente eu sou o primeiro a fazer a aula de jubilação na Faculdade de Ciências da Saúde. Mas quero deixar desde já uma nota de alguma tristeza, que é o facto de que quer na carreira académica, quer na carreira hospitalar, e voltando ao tema do meu curso, a grande maioria das pessoas deixarem a sua atividade muito antes,
daquilo que o prazo legal lhes permite. Isto é importante, porque demonstra o desgaste, o desânimo e a perda de confiança naquilo que é a carreira. E para mim, da minha vivência dos últimos 30 anos, este é o maior prejuízo. E os seus ministros, os responsáveis pelas diversas áreas, não têm tido atenção em relação àquilo que se chamava antigamente a camisola, o gosto de contribuir, o gosto de participar. Então, tinha que fazer algumas opções, e dessas opções, perdão, a primeira era fazer uma retrospectiva biográfica. Eu devo-lhes dizer que sou completamente ineficaz nisto. Primeiro porque, de uma parte, me sinto mal a dizer que eu que fiz isto, aquilo e aquilo outro, embora tenha feito ou não tenha feito, porque é sempre um ato de alguma gloriosa evidência de eficácia, que às vezes as oportunidades nos permitem, mas também acontece que, ao invés, a gente tem tendência a diminuir. Isso não aconteceu, por acaso tive essa oportunidade, fiz, mas se calhar até nem é importante. Portanto, nós ficamos aqui como quando a gente escreve um currículo para um concurso, para uma coisa qualquer, onde nós temos essa atividade que precisamos dizer o que fizemos, mas podemos ter duas vertentes extremas, hipervalorizar, de tudo fazer uma honra e uma eficácia elevada, e da outra desvalorizar e dizer que praticamente as coisas aconteceram porque tinham que acontecer e que nós não intervimos. Fazer um currículo é das coisas mais difíceis que eu percebi ao longo da minha carreira e, de facto, eu não conseguia fazer esta aula nesta perspectiva. A segunda opção, também vi em colegas, fazer uma lição temática. Dediquei-me, particularmente entre a minha área médica e da minha área de ensino, a áreas específicas. Seria talvez um bocadinho assustador vir falar-lhes de distrofias ou infecções genitais. Acho que era assim um pouco motivo atraente, alguém sairia daqui até um pouco traumatizado, mas sobretudo seria muito irregular, muito pouco convincente e sobretudo também pouco decente em relação à maioria das pessoas que não precisam, por estar aqui e por terem algum tipo de, digamos, de afeto em relação àquilo que pode ter sido este percurso e estarem aqui agora a ter que ouvir uma lição particularmente complicada. De maneira que um bocadinho, talvez, ao gosto daquilo que eu gosto de ter na vida, fiz uma perspectiva mais alargada. E esta do divagar é muito bom. A gente divaga, perde-se. Se perder é porque estava a divagar, não tem problema nenhum. Mas tem riscos. O primeiro é de eu não dizer nada, porque, afinal, falar sobre tudo é difícil. Portanto, se eu disser alguma coisa, já não está mal. Mas, sobretudo, o que eu lhes gostaria era deixar algumas indicações, formas de pensar, o uso da palavra, o que é que a palavra para mim ainda significa, que infelizmente tem perdido muito do seu valor. A palavra, nomeadamente a palavra falada, praticamente foi desvalorizada. Hoje só se usa a palavra escrita, mas depois temos aquilo que eu tenho dito também e me divertido em certa medida com os alunos, dizer da necessidade de nós termos as nossas definições do que as coisas são, de expormos os nossos pensamentos e de termos algumas proposições. E, de facto, se há alguma coisa que é importante, eu deixar aqui algum conceito de proposta de que estou convencido que são reais, de que são importantes. Podem não ser, porque estou errado, mas de qualquer maneira gostaria de as deixar ficar. Nomeadamente, a primeira palavra jubilar. Eu fui ver o que é que queria dizer no dicionário isto de jubilar. E não é uma palavra muito precisa. Tem uma conotação religiosa importante, mas é sobretudo um ato especial, um evento. Então, eu disse assim, se calhar o melhor é duplicar isto, vamos então rejubilar, porque deve ser o dobro. Mas não, há muito menos definições de rejubilar do que de jubilar. Jubilar é um evento. E rejubilar parece uma coisa esquecida, ou seja, a gente deve ter poucas oportunidades de rejubilar, de maneira que vou ficando por aqui. Então, o que é que eu vou deixar na jubilação? Fui buscar uma escrita de um trabalho de um escritor sul-americano, José Maria Toro,
que na sua obra A Sabedoria de Viver, diz alguma coisa muito importante. Nós temos este instante, o que estamos a viver aqui, o que se chama presente, que é uma coisa muito entalada entre o passado e o futuro. O passado era há bocadinho, o futuro é já daqui a pouco. E nós estamos a viver uma coisa entusiasmante, mas que passa rápido. Temos uma oportunidade diminuta de aproveitar. Mas é importante que o presente é o momento em que nós podemos ter a consciência do que eu faço e como faço. De que digo e como digo. Do que penso e como penso e porque penso. Do que sinto e como sinto. Ou seja, que a oportunidade do presente é o aqui, é o estarmos aqui, este lugar, e é agora, ou seja, este momento. Ou seja, que em conclusão eu sinto-me um imperador. E esta foto de uma situação muito particular, de uma visita que é impressionante de Xi'an, traduz aquilo que seria o meu estado de espírito, não fosse que o humor para mim é importante e esta vivência é importante, mas dizer-lhes que é realmente um momento único. Como eu dizia a alguns amigos, eu sou como o bombista, vou fazer uma demonstração. Explodiu e acabou. Só há um momento, e esse momento é o jubilar. E como falo da vida, como médico, como docente de medicina, como cidadão, como familiar, o importante é nós sabermos quais são os valores, o que é que nós queremos. E uma das grandes dificuldades que nós temos é não dedicarmos tempo a nós próprios. Isso é erro. Eu também o pratico, infelizmente. E já o pratiquei mais, e agora como começa a fugir o património temporal, começo-lhe a dar um bocadinho mais de atenção. Mas é importante que a gente eduque os mais novos, de que, de facto, isto é essencial. E a primeira delas é o uso da palavra. Eu disse há pouco que voltaria aqui a alguns temas, e um deles é exatamente o uso da palavra, o outro é o dos prazeres. Nenhum de nós vive bem sem prazer. E o prazer não é uma coisa muito complexa. O Sr. Reitor, com a sua gentileza, falou dos bons momentos que a gente passa à mesa. Eu costumo dizer a brincar que dos prazeres da vida a gastronomia é o melhor. E ainda há poucos dias, num almoço muito simpático que tive com colegas que dirigiram comigo a Sociedade Internacional e que nos encontramos de novo no Porto ao fim de 20 anos, eu dizia, a gastronomia é o melhor dos prazeres. Porque é aquele que nós podemos praticar em público, em conjunto, várias vezes ao dia e ao longo de toda a vida. Não tem mais nenhum assim. Convém não abusar e não transformar a gastronomia numa orgia. São coisas extremas. Mas é importante. Mas isto significa também que esta vivência, este prazer, resulta de um aspecto que nós esquecemos e às vezes até levamos demasiado a sério, que é aquilo que nós chamamos a arte. A arte é a composição da beleza, é a forma de nós nos enquadrarmos na vida. E quando nós estamos a trabalhar, quando um artista, um artesão, alguém trabalha e faz uma coisa bem, ele está a fazer arte, ele é um artista. E por fazer bem, vai ter uma coisa essencial, que é aquela única garantia que nós temos em todos os actos, que é a satisfação no retorno. Fizemos bem, sentimos-nos bem. Se esse retorno for então reconhecido pelos outros, nós temos uma experiência fantástica, a partilha. Todos acham que está bem, todos beneficiam do acto. E nós então depois vamos interiorizar todo este património de uma forma diferente e para isso precisamos de tempo para pensar. E este tempo a pensar é algo que nós na prática não damos, mas que é muito importante para pensarmos no que é real, no que é virtual, porque entre realidade e virtualidade as coisas são muito próximas e muito afastadas, mas fazem parte de um conjunto único de experiências. Eu disse há pouco que o critério de chegar a esta idade e não morrer antes era essencial. E eu gostaria de partilhar com vocês esta experiência do que são les palissades. Os
expressão francesa, das verdades de Monsieur de La Palice. E reparem que, como eu, antes da curiosidade de ir verificar o que isto queria dizer, achava que o Sr. Monsieur de La Palice devia ser uma excelente pessoa, um convívio fantástico, provavelmente um bom humorista, cheio de uma boa experiência, mas que teria em si muito pouca ciência. Afinal, fazia afirmações que seriam tautológicas, não tinham nada de novo, eram apenas afirmações por serem afirmações, já que a conclusão estava na própria definição da sua expressão. Tudo isto é mentira. Reparem como é que nós vivemos em crenças que não são reais. O Monsieur Jacques de la Chabanne de La Palice era um cavaleiro ilustríssimo, que serviu 3 reis de França, vitorioso em quase todas, menos naquela em que faleceu, como é óbvio, e não é uma La Paliçada, é que faleceu, em 1525, em Pavia, defendendo o seu 3º rei de França. Era um cavaleiro ilustre, e era tão ilustre que os seus soldados lhe devotaram um poema, como era aliás épico e típico das grandes ordens militares, e dedicaram-lhe, que começava: o senhor de La Palice morreu em frente a Pavia, se ele não tivesse morrido, ainda fazia muita inveja. Em francês é o que aqui está retratado. Como há sempre leituras diferentes até na Constituição, da lei, etc., alguém entendeu ler que a última frase, se ele não tivesse morrido, ainda estava vivo. E isto ficou, reparem, que isto ficou assim durante séculos. Até que houve alguém, deve ser uma pessoa curiosa, chamada Monsieur Bernard de Lamonnois, que no século XVIII, ou seja, bastante tempo depois, pegou nesta construção que leu mal escrita algures e daqui fez uma série de estrofes, construiu uma obra de palavras redundantes, anedóticas, mas que no fundo, quando nós hoje olhamos a figura de La Palice, olhamos alguém ridículo, que não diz nada. Alguém que seria um excelente candidato a qualquer cargo, provavelmente, na nossa estrutura mais social, mas que não diz nada. E eu acho que isto demonstra um bocadinho como é que a sociedade é agreste, como é que a sociedade é ofensiva e como é que nós criamos imagens completamente deturpadas daquilo que é uma realidade, que é a realidade das pessoas. Então, isto seria um acidente, eu diria, mas não. Nós hoje, com as novas tecnologias, não estamos nem melhor nem pior do que outrora. Nós hoje o que temos é uma velocidade de comunicação fantasticamente superior aos tempos antigos. E qualquer verdade, como qualquer mentira, facilmente se divulga. E divulga com a verdade que lhe é posta por trás, com a sua forma de apresentar, o que permite que não só nós encontremos as afirmações mais falaciosas, e portanto estamos no mundo da divulgação, e recebemos nos nossos correios eletrónicos, nos nossos locais de recepção de informação, afirmações que temos hoje que ir verificar se são corretas ou não. Ainda há pouco tempo apareceu uma outra, que recicla sistematicamente, dizendo mal de instituições de saúde, de posições indevidas, e que tinham como substrato uma explicitação legislativa completamente errada e inexistente. Portanto, notícias falsas. E como sabem, as notícias falsas são tão importantes que até elegem presidentes. Então, este uso das tecnologias permite o quê? Permite uma existência de profissões que não existiam. Como é o caso dos youtubers. Alguém faz ideia de qual é a riqueza de um youtuber com sucesso? Fantástico. Milhões em muito pouco tempo. Eles criam um movimento de divulgação, não têm informação especial, mas vão transmitindo, com isso vão tendo suporte e nós não conhecemos. Temos outros exemplos nessa matéria, mas temos também riscos.
E temos sites, como por exemplo dos vigilantes sociais, que eles chamam de cuidado. Você pode ao seu lado ter um pedófilo, identifique-se os vizinhos. Reparem como é que nós chegamos a um estado policial, com uma situação social altamente agressiva e violenta, desconfiança total. Nós estamos a descredibilizar as pessoas. E isso é um dos maiores erros que temos hoje em dia. Voltando ao princípio da minha carreira e daqueles que nós formamos hoje como médicos, nós temos primeiro de ter a noção do que é ser médico. E para mim, se calhar, se fosse um clérigo, se fosse um professor, eu acho que quando nós assumimos uma formação, quando nós construímos uma mente, quando nos educamos e formatamos, digamos, num determinado aspecto, nós temos uma visão muito própria da vida dos outros e das relações que temos. Mas ser médico é, sobretudo, ter o gosto pela vida, mesmo quando é que essa vida seja findável, mesmo quando estamos a ajudar alguém a deixar de a ter. Mas é, sobretudo, a apreciação de que a vida é algo único, é algo pessoal, é algo que é característico de alguém. Ela não é compartilhável, ela é, sobretudo, acompanhável e nós podemos vivê-la em conjunto, mas cada um tem uma única e sua. Então nós criamos o conceito da saúde como um bem, mas não defendemos muito bem isto todos os dias. Isto é um clássico. Então, para mim, eu acho que a medicina não é propriamente a prática. E às vezes tenho até dificuldade em explicar aos alunos o que é a medicina. O que é que isto significa? Porque é que um é médico, é um profissional? Não. A medicina é todo um conjunto de princípios, de conhecimentos que se aplicam em defesa da saúde. E, classicamente, na nossa visão ocidental, ela foi evoluindo através da criação de uma estrutura própria de medicina que nós hoje diríamos ocidentalmente ortodoxa, que está em oposição a outras maneiras de ver, mas que não significa que esteja sempre verdadeira. Portanto, nem é uma mera prática, nem é uma única profissão, mas é uma forma de estar na vida. É a nossa posição de defender aquilo que nós sentimos como uma obrigação. É a obrigação de promover essa vida, de a tentar melhorar, ajudar, procurar soluções, sem a prejudicar, sem a ofender, de a defender, mas sobretudo também de sabermos olhar para ela, mesmo nos momentos mais difíceis. E se há alguma coisa que nós temos vindo a perder é esta qualidade de acompanhar as pessoas quando estão a esgotar o seu prazo de vida. Então, esta saúde como bem tem duas vertentes diferentes. E, classicamente, o médico foi formado, foi educado para tratar doentes, corrigir desvios da saúde. Mas, classicamente, esta ideia que é hipocrática, de olhar para o doente, ela tem vindo a ser substituído, curiosamente, ao longo dos últimos séculos, por uma visão mais preventiva, por critérios de medicina de cuidado, de não ficar doente sequer, aquilo que nós chamamos uma medicina dirigida por IGEA, mais condicionada à medicina preventiva, e foi definida em 1946, de uma forma que eu não vou repetir, que toda a gente sabe, do conceito de saúde, como um completo bem-estar psíquico, social e corporal, mas, sobretudo, se o psíquico depende bastante de nós e o corporal podemos dar uma ajuda, no social não se tem feito nada nos últimos 60 anos. E continuamos a ver as mesmas desgraças e continuamos a não defender o conceito de saúde. Mais prático, porque não gosto de ideias muito complexas, é defender um conceito que é muito interessante, que é o conceito de case de saúde mental. O que é saúde mental? Vulgarmente, se perguntarmos a alguém, estar de saúde da cabeça, pelo menos não está maluco, já não é mau. Todos nós temos a nossa pancadinha, porque de médicos e loucos todos temos um pouco, não é isso? E então, nós o que podemos dizer é que é estar mais ou menos aparentemente bem. Case teve a coragem de definir o estado de saúde mental como um conjunto de sintomas de positividade. Isto é, para nós estarmos bem mentalmente, nós temos que nos sentir bem.
não é não sentir mal. Nós temos que sentirmos bem, sentirmos que estamos bem e capazes, e mais, e temos que ter uma noção positiva sobre a vida. E é esta positividade que nós temos que transmitir aos outros e partilhar com os outros. E dizer assim, precisa de ajuda, cá estou eu para ajudar. E quando eu precisar de ajuda, espero que alguém esteja ao lado para ajudar. Isto é fundamental. O estado de saúde mental não é um estado neutro, cada vez há menos estados neutros. É um estado positivista. É uma sensação de bem-estar e que nós podemos motivar de uma forma ou outra. Então, destes valores da vida, deixem-me deixar uma fórmula matemática, porque eu andei à procura da fórmula da felicidade. E há fórmulas muito complexas, mas depois de muito pensar e de algum tempo investido, eu achei que a fórmula da felicidade é muito simples. Não é nada de complicado, nem eu vou recorrer a ninguém da matemática para me traduzir esta fórmula. Porque, no fundo, o grau de felicidade, e é bom que nós tenhamos a noção de que ninguém é feliz. Nós não somos felizes ou infelizes. Nós sentimos-nos felizes ou sentimos-nos infelizes. Mas não é um estado perene, não é um estado contínuo. E esta história de que a gente casou e viveu num palácio feliz para toda a vida, toda a gente sabe que é falaciosa. Não só porque o ambiente dos palácios nem sempre é o melhor, alguns deles até nem têm dinheiro para ar-condicionado, nem para aquecimento, e portanto, e a vida palaciana, não sei, não experimentei, mas temo que não seja assim tão entusiasmante. Mas o que eu quero dizer, porque é importante para o dia-a-dia de cada um de nós, é que o grau de felicidade que cada um de nós sente resulta do somatório dos momentos felizes, daqueles momentos em que a gente se sente bem, ao contrário dos momentos infelizes, que é aqueles em que a gente se sente mal, e do inverso, daquilo que nós chamamos o tempo desperdiçado, que é aquele em que andamos tão ocupados, nem nos sentimos uma coisa nem outra, mas que é um ato perigoso, porque o tempo, como irei falar, é um bem limitado. E isto significa que quando nós temos a favor nosso, é tentar aumentar, por um lado, o número dos momentos felizes, a quantidade, o somatório depende do número, da duração e da intensidade. Quantos mais momentos felizes, quanto mais duráveis, quanto mais intensos, tanto mais felizes nos sentimos. E ao contrário, também se aplica para a infelicidade. Portanto, vamos tentar fugir dos infelizes e vamos tentar aumentar o número de felizes. E este é um dado importante. O tempo desperdiçado é aquele que é de todos o pior. Então, uma das primeiras conclusões que eu gostava de transmitir é que está na nossa mão a possibilidade de aumentarmos a nossa percepção de felicidade. Não é um bem que venha de ninguém, nós temos a obrigação de promover os nossos pontos positivos e tentar reduzir os negativos. E isto aplica-se a muitas coisas da vida. Não estamos a falar agora de filosofia barata. Eu estou a falar das aplicações destas percepções na vida do dia-a-dia, na vida do nosso trabalho. E é interessante que quando nós pensamos que nós somos um país civilizado e até achamos, eu já passei por duas fases muito engraçadas e às vezes até gostava de estar num país que nos anos 70 era considerado em vias de desenvolvimento, e apenas porquê? Porque havia subsídios e apoios específicos para os países em vias de desenvolvimento. E quando nós passamos a um país desenvolvido, esses apoios desapareceram. Passamos a ser um país rico, sem riqueza, mas passamos a ser considerados como tal. Mas então, uma das questões que se punha é o que é que a civilização nos traz? Somos nós que estamos certos? E é interessante que, se estiverem a par daquilo que ocorre nas notícias, nos jornais, nos noticiários, nós vamos encontrar no século XXI áreas remotas, ou não tão remotas quanto isso, de populações que vivem em condições que nós chamamos primitivas, isto é, sem recursos tecnológicos, mas onde está demonstrado, como é o caso, por exemplo, de algumas ilhas que pertencem à Índia, mas que os próprios indianos estão proibidos de visitar. E porquê? Porque estas tribos
nos últimos anos, mostram-se particularmente hostis a quem os quer visitar. Porque o passado vai evidenciar que de cada vez que foram visitados, foram destruídos ou prejudicados diretamente por quem os invadiu ou pelas doenças que lhes foram transmitidas e para os quais não estavam preparados. Nós hoje temos uma outra vivência, provavelmente nos países ocidentais, que é a civilização invasora e aniquiladora, aquilo que nós chamamos o turismo de massas. E é impressionante ver como áreas, como cidades, como por exemplo Barcelona, que foi uma das que mais cresceu aqui na nossa região ibérica, tem sido prejudicadíssima pelo grande movimento turístico que destruiu a sua estabilidade, destruiu a sua vivência e até parte do seu património. E o que nós vemos hoje, Portugal, Lisboa, Porto, muito particularmente, é um aumento enorme dos custos do imobiliário, uma deslocalização das populações do centro vivencial, um aumento e uma substituição das residências dos centros da cidade por meios de habitação e condições hoteleiras para o exterior, coisa que já está demonstrado que vai demorar poucos anos e dentro de algum tempo vai ficar de novo abandonado. O nosso círculo de vida é muito complicado e nós devemos pensar nele melhor para nos defendermos a nós próprios. Dentro destes valores da vida, então é importante nós não desperdiçarmos o nosso tempo. E pensem só um bocadinho. O tempo que nós vivemos de vida é um tempo que ou é aproveitado, isto é, nós sabemos o que estamos a fazer, ou estamos ocupados e estamos a gastá-lo sem ter a noção de que estamos a investir nele. É aquele tempo que gastamos em coisas que nos são pedidas e que não temos, achamos que não temos utilidade, e há o tempo perdido, que é aquele que nós, de facto, entendemos que não fizemos nada de jeito, que estivemos a esforçar-nos, mas não conseguimos. Mas pensem bem, cada um de nós só tem 1000 meses de vida. 1000. E desses 1000, 250 são gastos, pelo menos, a dormir. É um exercício fundamental. Temos prejudicado também, ultimamente, este exercício, por razões várias, como a introdução da tecnologia, como a introdução do desequilíbrio luminoso, como as viagens, tudo mais, e até uma modificação da nossa cronobiologia em favor da noite, apenas porque lutamos contra a escuridão e conseguimos transformar a noite em algo luminoso. Mas desajustamos-nos da vivência. Mas para além destes 250 meses, nós vamos gastar pelo menos 80 horas em cada semana a trabalhar. E a trabalhar nas localizações mais diversas. Se nós não tivermos boas condições de trabalho, se nós não nos entendermos pacificamente nos locais de trabalho, se não tivermos prazer naquilo que fazemos, nós estamos a destruir a nossa vida. Então, é uma coisa assim, é uma matemática simplicista. Mas poucas instituições se dedicam ao cuidado de criar condições aos seus colaboradores para que isso aconteça. A primeira noção que é importante é que nós não gerimos o nosso tempo. Nós gerimos as tarefas que vamos executar num determinado período de tempo. E isso é fundamental. Esta frase, para mim, faria fonte de glória, não é minha, e vem já da história grega. E mesmo pessoas da vertente estoica, como era Séneca, o diziam: o tempo que temos não é curto, mas perdendo muito dele, fazemos que o seja. Isto é, temos que o saber aproveitar. Isto é muito importante. Ter o prazer naquilo que a gente faz é fundamental para que nos possamos sentir bem. Dizia Sir Parkinson, que aliás ficou com a chamada Lei de Parkinson, num artigo muito engraçado, de há 2 anos atrás, que veio publicado no Público, em que o trabalho expande-se de modo a que preencher o tempo disponível. Isto é, se nós tivermos muito o que fazer, apertamos um bocadinho, mas se tivermos mais tempo ou tivermos menos tarefas a executar num determinado período e não as gerirmos bem, então nós vamos ocupar aquele período todo para fazer a mesma coisa. De facto, está descrito, para aquilo que nós em cada dia executamos, nós gastamos apenas 20% do nosso tempo útil. Ou seja, nós em 20% fazemos
80% das tarefas úteis que executamos. E, portanto, visto de outra maneira, porque é sempre importante ver-lo, nós gastamos 80% do nosso tempo apenas para conseguir fazer 20% de coisas úteis. Isto é mau. Mas é claro que também não podemos ser automaticamente produtores. Até porque vem este conceito, desde há anos, que somos pressionados, os chamados gurus da gestão, etc., para trabalhar melhor. O que é que quer dizer trabalhar melhor? É produzir mais em menos tempo. Ou seja, aumentar a nossa eficiência. E para quê? É duvidoso. Por exemplo, o Marilyn Mann é um dos homens que foi considerado nos Estados Unidos o grande guru da gestão do tempo. E dentro das suas tarefas, e eu tenho alguma experiência pessoal na gestão daquilo que se chama o controle do correio eletrónico, que é uma dor de cabeça para todos nós. Começou por ser uma excelente ideia, uma forma fácil de a gente se aproximar dos outros, mas de repente encharcou-nos. Vieram as listas de comércio, a publicidade, as divulgações excessivas, e nós gastamos um tempo imenso a ver o correio eletrónico. E desse tempo, chegamos a um ponto que numa determinada fase, aliás falei nisso com o professor Miguel, eu ando aqui preocupado com o correio, dizer assim, quando souber uma solução, diga-me. Ótimo, vamos ver se eu consigo. Mas a verdade é, nós somos pressionados por alguém que nos escreve e diz, eu mandei e não recebi resposta. Eu escrevi, afinal como é? Não diz nada. Eu cheguei a um ponto e disse, mas eu estou-me a transformar num profissional de correio eletrónico. Eu não faço mais nada, só respondo. E a verdade é que a solução que eu encontrei, não sendo provavelmente a melhor de todas, sempre é melhor do que esta que lhes vou dizer. Mas foi pôr uma mensagem de retorno em que digo assim, se eu puder ver, eu vejo. Se eu não conseguir ver, tenha paciência, lembra-me daqui a uns dias, eu volto a escrever, porque eu não consigo garantir que vai ler o correio eletrónico. E sabem o que é que aconteceu? Nos primeiros tempos recebi muita gente a dizer, escrevi para aí, mas a caixa de correio está cheia. Eu disse, não está lá nada escrito sobre isso. Não era verdade. Mas as pessoas não liam o que está lá, porque nós não lemos o que está nas coisas. Nós pensamos que estamos a saber o que está na resposta, mas não sabemos. Então eu nunca disse que nem a mensagem da caixa estava cheia, o que eu disse é se calhar não vou conseguir ler. Mas é só para lhes dizer que Marilyn Mann, que é um dos craques, que fez imensas conferências, e ele tinha uma solução fantástica, temos que ter sempre a caixa de correio vazia. E como é que a gente faz? Ou dá a resposta, ou tentamos logo esvaziá-la, se não conseguirmos, passamos para uma pasta de coisas para responder depois. Este senhor que sabe gerir tudo, teve, não me recordo agora se era uma filha, se era uma neta, que não viu durante 3 anos. São maus exemplos. Isto mostra que não é fácil, é muito fácil falar, mas a verdade é que este tempo é difícil de gerir. Então, dentro dos valores da vida, o que eu deixaria é não desperdiçar o tempo. Nós não temos mais tempo do que aquele que nos foi concedido, que a gente não sabe bem qual é, mas temos que ter, sobretudo, que neste tempo, para sentirmos-nos melhor, promover a satisfação profissional, partilhar a nossa posição na organização e promover aquilo que eu chamo a inovação verdadeira. Ainda há poucos dias recebi um artigo para revisão que diz fomos os primeiros a fazer uma coisa e eu estava a olhar assim para ver qual era o interesse daquela coisa. As pessoas o querem é ser os primeiros. Os primeiros de qualquer... Até pode ser o primeiro mau, mas reparem que até ser o primeiro mau é importante porque na história nós temos uma série de criminosos e pessoas que fizeram asneiras graves e que são os nossos referências da história. E são tão comparáveis como os bons que fizeram boas coisas, ou se calhar até menos, ou até mais reconhecidos por isso. Dentro das motivações, uma das experiências interessantes no hospital da Cova da Beira foi um movimento que eu sempre tive uma sorte muito grande, e talvez as pessoas não se percebam disso, mas sempre tive colegas fantásticos, claro que não são todos iguais, mas sempre tive um pessoal de enfermagem fantástico, quer no Porto da minha formação, quer no serviço, quer aqui na Covilhã em particular. Sempre tive um pessoal administrativo com vontade de ajudar. O que é preciso é a gente pedir-lhes que o façam, motivá-los. E uma das grandes experiências que eu senti,
e que espero que continue, porque já foram feitas duas, mas as coisas param um bocadinho, foi a dinamização da investigação em enfermagem. A enfermagem, muitas vezes nos hospitais, fica esquecida. Nós falamos muito do espírito de equipe, o médico, a enfermagem, os profissionais, as assistentes sociais, mas na prática é falso. Nós trabalhamos muito pouco em conjunto. Cada um tem a sua vocação, a sua função, e sentamos poucas vezes para conversar sobre o que de facto é importante. Mas eu tive esta oportunidade. E de facto não só fizemos um, como com 2 anos de intervalo fizemos um segundo simpósio de dinamização de investigação, e foi tão interessante ver como é que as pessoas vão e organizam as coisas, e com o mesmo material que tinham num dia, no dia seguinte fazem mais e melhor. Aliás, houve um movimento muito interessante aqui da administração, que depois teve uma continuidade menos simpática, do Dr. João Casteleiro, que está aqui presente, que foi o movimento contra o desperdício. Achei uma graça. E o desperdício nos hospitais é alguma coisa de vergonhoso. É porque as pessoas deixam as luzes todas acesas, a partir das 7 da tarde. E se não falar ninguém a pagar, fica até o dia seguinte. Os computadores, mas também o desperdício na medicação. O difícil é depois saber quando é que o desperdício acaba e que nós passamos a ter o prejudício. Isto é, quando começamos a entrar naquilo que é o essencial, porque é confuso. Mas são experiências muito importantes e que nos fazem ganhar consciência do que se faz. Por exemplo, grande parte das explicações que eu fiz e que eu muito agradeço ao professor Miguel ter recordado, revendo muita desta inovação com os meus colegas no Porto, nomeadamente no ensino da ginecologia e obstetrícia, nós fizemos coisas engraçadas e algumas delas eu apenas reproduzi cá. E uma das coisas mais engraçadas, porque eu aprecio muito quando as pessoas fazem por vontade de fazer, não é porque esteja contratado, nem porque tenham uma obrigação, mas é a vontade de fazer. E nos últimos anos da minha presença no Porto, quer os colegas da maternidade de Júlio Diniz, quer os colegas do Centro Hospitalar de Valdo Sousa, receberam voluntariamente, graciosamente, os nossos alunos, apenas porque todos estávamos de acordo em que descentralizar aquela grande quantidade de alunos e era mais fácil para os introduzir na vivência da prática hospitalar, para que eles pudessem aprender e estar integrados. E foi este princípio que eu trouxe para cá, aqui de uma forma já muito diferente, e nesta altura nós criamos 2 oportunidades. Uma janela criada, o professor Miguel já falou que foi o Centro de Medicina Reprodutiva, única no interior, adequadamente apetrechada, cobrindo as necessidades, mas até hoje sempre angustiada em recursos humanos. E como que surgiu esta ideia? Primeiro porque, na altura, eu no Porto tive a oportunidade de ter 2 colegas brasileiros, o professor António Elioliano, que era já professor visitante, por proposta minha no Porto, e quando eu me movimentei com o desafio que me criaram aqui, muito simpático, e sobretudo, como o professor reitor já referiu, na altura era o professor Miguel da parte hospitalar, mas é sobretudo o seu professor Manuel Santos Silva como reitor, e o professor João Queiroz como presidente da faculdade, mas sobretudo o dinamismo e a visão do meu amigo João Gomes, que era alguém maníaco no bom sentido, alguém que quis fazer muita coisa e que felizmente foi um parceiro, continua a ser, espero que ainda continuemos a fazer algumas asneiras no futuro, mas no bom sentido de construir. Este Centro de Medicina Reprodutiva foi algo que a gente pensou, não apareceu por acaso, não foi um acidente político. Ele resultou também de uma ação da muita gente simpática que nós temos aqui e da minha saudação para a professora Amélia Augusto, a quem eu pus uma questão. Será que na beira interior, que é uma zona pobre, mas que se calhar tem os mesmos problemas das outras áreas, mas existe quantidade de gente suficiente para que a gente crie um centro de medicina reprodutiva e que lhes evite aquilo que normalmente não entra nas contas públicas, que é o enorme desgaste de se ter que deslocar aos centros de Coimbra, Porto ou Lisboa, com as suas viagens, tempo perdido, custos adicionais, que não são habitualmente retornados, e, portanto, há uma perda laboral, há uma perda pessoal, há um desgaste pessoal
e há todo um envolvimento. Mas se calhar a região é pobre, despovoada, se calhar não temos gente para isso. E este trabalho, que demonstrou exatamente o contrário, e mostrou que teríamos matéria suficiente para o fazer, ficou na gaveta, porque a função dele não era despoltar nada. Até que surgiu a oportunidade, então, de criar o centro, a tal oportunidade, a legislação que apareceu, e à qual nós concorremos de uma forma devidamente documentada e suportada, e tivemos a possibilidade de o fazer. Eu devo dizer que este centro tem para mim, eu diria que um grande valor de positividade, mas tem 2 pontos altamente negativos. Nunca conseguimos fazer publicidade, nem promoção ao centro, porque nunca obtivemos suporte suficiente, não dos nossos conselhos de administração, mas, nomeadamente, da ARS e do Ministério, para ter o número de pessoas e as equipes pessoais adequadas do ponto de vista da parte médica. Todo o departamento, todo o hospital, sempre apoiou, e aliás o professor Miguel já falou sobre isso, apoiou esta vertente, esta iniciativa, mas nunca conseguimos que o serviço tivesse gente suficiente para cobrir todas as suas insuficiências e, nomeadamente, não poderíamos privilegiar uma única dentro das nossas dificuldades. Mas teve uma outra vertente altamente negativa. A sua criação em 2008 foi o fim de uma crença. Havia a crença de que haveria um entendimento das unidades de saúde da região da Beira Interior, que havia a criação de um grande centro hospitalar ou de uma unidade hospitalar integrada com muita diferenciação, e para isso nós apostamos na altura em que o Sr. Ministro, em 2004, garantiu que até 30 de novembro ia fundir as suas maternidades numa única, e então seria a oportunidade de aproveitarmos o espaço de alguma das outras. E a minha proposta foi então que esta unidade ficasse localizada no hospital que cobre a população mais idosa do país, que era de Castelo Branco. A maternidade não fechou, o projeto prosseguiu e nós aproveitamos então a instalação desta unidade numa área que ficou vaga, com a construção do Centro de Saúde Mental e que pertencia anteriormente à pedopsiquiatria. Portanto, às vezes, tais como as grandes mesquitas e as grandes sés, constroem-se edifícios em cima de ruínas. E este foi o fim de um sonho. Mas não é só. O que nós temos vindo a ver na medicina é, por um lado, a opressão do médico como liberal. Aliás, não é só na medicina. Uma das coisas que eu acho mais aberrante é o critério fiscal, o critério económico. Que, aliás, vemos sempre que atrás de uma grande crise aparecem sempre um conjunto de cérebros e de propostas com grandes soluções, e quando o problema está aparentemente solucionado como vivemos hoje, já está toda a gente a dizer que amanhã vai acontecer outra desgraça, porque as coisas já estão todos os parâmetros a mostrar que vai acontecer. Mas ninguém toma medidas. Hoje vinha no jornal que, ao contrário dos cerca de 30% de pessoas endividadas que deveria existir, já há 80%. Anteontem aparecia a notícia de que em Portugal, ao contrário do que acontece em muitos outros países, inclusivamente no Brasil, os grandes desvios de dinheiro dos bancos indevidamente realizados nunca foram devolvidos como a lei obriga. Ou seja, há coisas que vão aparecendo e que a gente não entende. Não faz parte da minha percepção. Mas o que nós vemos é que o médico liberal tem sido destruído. E é destruído em parte pela concorrência, pela criação da pressão dos serviços públicos e privados, muito mais dos segundos. E enquanto eu verifico que, em algumas áreas, os serviços públicos têm uma dificuldade enorme em construir, em desenvolver, em adquirir, em promover funções, e são até condicionados por um valor que lhes é estipulado e por uma produção que também lhes é marcada, ou seja, que à partida o hospital já sabe se vai dar lucro ou se vai dar prejuízo, o que é interessante do ponto de vista de gestão, mas simultaneamente nós vemos um crescimento exageradíssimo dos centros privados de prestação de cuidados e pequenas
áreas de população como é a minha de origem, tem neste momento 4 centros hospitalares. É uma aberração. Mas, por outro lado, há um outro conceito. E este a mim parece-me também um bocadinho agressivo, que é a humanização da medicina. É uma palavra que me choca. Porque quando nós falamos em humanização da medicina, temos que admitir que ela foi desumanizada. Isto é algo de contraditório. Nós o que temos é que lutar contra a desumanização da medicina nas suas diversas vertentes. Mas não podemos falar que a vamos humanizar, porque isso seria uma contradição absoluta. E uma outra vertente que vai acontecer no futuro e para a qual eu gostaria também de deixar aqui alguma nota é a globalização da doença. E porquê é que a doença está globalizada? Porque ao contrário do que eu disse que era da nossa percepção do que é estar de saúde, do que é que a gente se sente bem, o que vai acontecer é que as pessoas vão ser responsáveis pela sua assistência. Mas há tantas indicações, e a própria medicina cai neste erro, de chamar a atenção que há cada vez mais riscos deste cancro da mama, cada vez mais riscos do cancro do estômago, e agora há um prémio para a detecção, e depois há um rastreio, em que dizia-me uma senhora há pouco tempo na consulta: arranje-me uma solução que eu estou desesperada, eu cada vez tenho mais exames, eu não vivo, e eu passo a vida a fazer exames para detectar qualquer coisa que eu não sei se vou ter, mas que me está a destruir a existência. Isto é engraçado. Nós estamos a tecnicizar demasiado, e isto é um trabalho que foi muito bem elaborado já nos anos 70 por um médico britânico, que por acaso tem um nome muito interessante para quem gosta da história e da literatura, porque se chama o Dr. Ivan Illich, mas que não tem nada a ver com a obra de Tolstói. Ora bom, uma outra oportunidade em sentido antagónico nós perdemos. E foi a criação do Centro de Biopsicologia Clínica que conseguimos. Porque a primeira coisa que a gente tem que ter numa unidade é a noção do que é que nós podemos fazer, do que é que conseguimos fazer, do que não se justifica e do que não vale a pena. E nas condições que temos na beira interior, nós não conseguimos ter nem quantitativamente número suficiente para alguns atos, como também não conseguimos ter considerações sobre avanços tecnológicos que nos permitam uma determinada cobertura. Então nós consideramos essencial, numa determinada fase, com a ajuda particular e o entusiasmo enorme de alguns técnicos da área, e criamos um centro de biopsicologia clínica, que era excepcional na sua vertente assistencial, tinha um apoio e uma vertente humanística que foi agradável por toda a gente, que ainda hoje funciona, que tinha um contexto único em pesquisa e em ensino, mas que ficou pendurado porque não se conseguiu contratar uma pessoa que era essencial para a sua execução. E este documento da criação da unidade, que ainda hoje julgo eu que existe, e a participação de um senhor enfermeiro conosco, juntamente com o professor Mário Simões e o Dr. Marte, para além da nossa unidade, da doutora Teresa Bordal Santos, e dos restos dos colaboradores, criaram um movimento de entusiasmo brutal no nosso departamento. Foi um vídeo não publicitado que teve mais de 4.400 visualizações por esse mundo fora, mas que ficou armazenado. E hoje, 5 anos depois, poderíamos ser um centro de formação e de referência em hipnologia clínica. Mas não foi. Então, aquilo que nós temos que ter a noção é, quando falamos em assistência, de voltar às regras de Arthur Cochrane de 72, em que, entre vários parâmetros, como seja atuar atempadamente e tratar o que é tratável, nós temos 2 critérios na assistência que são fundamentais. Olhar todas as possibilidades que possam ajudar. Não ficarmos confinados àquelas que já sabemos, porque pode haver oportunidade melhor. E, sobretudo, tentar optar por aquelas que sejam menos agressivas ou, de outra melhor maneira, até mais agradáveis. E o que eu vejo na medicina de hoje é que podemos evoluir nos princípios éticos da vida, daquilo que foi, nos tempos gregos, o paternalismo, a uma coisa que transitou para algo que hoje chamamos a parceria, isto é, em que nós discutimos com as pessoas qual é o plano, e que no futuro poderíamos ir à parceria, à consultoria. Isto é, em que as pessoas já trazem o seu plano de tratamento feito e apenas querem a nossa aprovação.
E disto nasceu também uma noção, que todos aprendemos, que é o grande ditado de Hipócrates: primeiro, não fazer mal, mas que, visto isso, ele nunca terá escrito, porque também não era o conceito do seu tempo. O que havia no tempo grego era, sobretudo, o bem-fazer, a beneficência. O que era importante era ajudar os doentes a melhorar, fazer o máximo e o melhor. E, logicamente, tentar não fazer mal, mas o primum non nocere é secundum, não é primário. Foi daí que nasceu também o conceito do paternalismo e da ajuda e da mobilização. Nós hoje passamos a uma fase diferente. E porque os tempos da guerra, os extremismos, os abusos, levaram à depressão da pessoa, nós hoje temos, em primeiro lugar, a autonomia. O que mais conta é a autonomia. A pessoa pode recusar tudo. Nós não temos direito a investigar. As pessoas podem não querer fazer o seu tratamento. E, de um ponto de vista formal, está bem. Nós não temos que ser paternalistas. Mas também invertemos a ordem dos princípios éticos, já que a nossa grande preocupação como profissionais de saúde, qualquer que seja, é primeiro não fazer mal. E não é porque agora adotemos um conceito hipocrático, é porque temos medo médico-legal. Nós somos acusados de fazer mal. E hoje, para além daquilo que era a prevenção primária das doenças, da prevenção secundária e que passou depois à terciária, e nos Estados Unidos o grande movimento que existe é o da prevenção quaternária, isto é, de que o médico e a assistência não te faça mal. É uma coisa que parece um bocadinho absurdo, mas que é real. Temos que estar atentos, porque a medicina é iatrogénica, pode fazer mal. E isto é uma convicção que temos de ter. E por último, politicamente fica esquecido sempre um último aspecto, que é o da equidade, da possibilidade de todos terem a ver os acessos. Portanto, isto é importante. O que vamos passar no futuro é o quê? Por razões de tecnologia, que poderá ser muito bem aplicada ou mal aplicada, as pessoas vão ter acesso às regras da sua prevenção, vão ser autónomas, todas podem ter acesso, porque eu acredito que no futuro próximo, pelo menos no nosso país, o acesso à informação divulgada informaticamente e é gratuito praticamente, portanto podemos chegar a ele, sabemos o que é que nos faz melhor e podemos nos defender dos centros que eventualmente nos dão menos garantias. Vamos passar a uma fase diferente. Melhor? Pior? Não sei. A única questão que me assusta é que as pessoas possam ser responsabilizadas muito por aquilo que fazem. E do conceito que nós podemos ir buscar no tempo de Hipócrates do doente, passamos, particularmente na minha especialidade e naquilo que é vertente, por exemplo, da obstetrícia, a ter as consulentes, pessoas saudáveis, um pequeno grupo delas com problemas. Passamos a ter os utentes, que são as pessoas que usam um determinado serviço, e que felizmente em Portugal o nosso Serviço Nacional de Saúde foi bom, continua ainda a ser, mas foi prejudicado. E depois passamos a ter a parte da vertente do cliente, que para nós é aquele que mais exames faz, mais consulta, mais consome, porque é um fator económico, e no futuro poderíamos vir ao conceito do chamado beneficiário do sistema de saúde. Estas noções não são tão lineares assim e são muito importantes. E prendem-se com uma outra vertente, que é a vertente do ensino médico. Às vezes, e deixo aqui o desafio ao Sr. Reitor para os momentos de maior descontração, pensarmos o que é uma universidade. E, sinceramente, no mundo de hoje é complicado. Nós temos instituições de ensino superior. Quase todas elas têm duas vocações fundamentais, que é a formação profissional e, em certa medida, a pesquisa e a graduação dos seus docentes. Mas o que é a universidade? É diferente de um instituto politécnico, quando praticamente as regras são as mesmas. De um instituto superior de ensino. O que é que marca a universidade? Qual é o histórico da universidade e como é que elas percorreram até hoje? E há, provavelmente, respostas, que eu não vou estar a discutir porque serão muito complicadas, mas uma delas é a sua forte vertente humanística. Os doutores em qualquer universidade são doutores em filosofia. São doutores amigos da vida.
São pessoas que têm que discutir. Portanto, se há alguma coisa que possa diferenciar a universidade no futuro, é o seu perfil de preocupação. Elas terão que estar habilitadas a formar profissionais específicos de altíssima qualidade, mas têm que ter valores acrescentados. E não é só este da parte da produção, da cultura, é também a da postura e a defesa da verdade. E nós hoje temos uma grande preocupação, sabemos a miséria que vai na investigação, a fraude que acompanha a produção científica, porque nós deixamos de ter a produção pelo gosto de produzir, a investigação pelo gosto de investigar, mas a produção de artigos e atos porque temos uma avaliação e a garantia de continuidade profissional. E isto é muito perigoso, não apenas na parte académica como no hospitalar. Nós tivemos a oportunidade, como o Sr. Reitor disse, com os meus colegas de um grupo fantástico, aliás, 2 grupos fantásticos, que eu tive e que quiseram que eu presidisse esta comissão, onde fui incluído numa maré muito interessante, mas que faz parte deste grupo de meditação sobre os fenómenos éticos, e criámos o ano passado o Código de Integridade. Eu acho que foi algo muito positivo, foi algo que o Sr. Reitor sempre ambejava ter, mas se me perguntarem se eu acredito na eficiência disto, eu digo desde já não. Se eu acreditasse que a existência de um Código de Integridade fosse por si só matéria e garantia de aplicação, então tinha que acreditar que ela era algo muito pacífico. E vemos os atropelos do dia-a-dia e as interpretações diversas. Portanto, para mim, mais importante do que ter um código é criar a consciência da importância desse código em cada um de nós. E temos aqui, por exemplo, estas importâncias. Os riscos para a instituição. Uma instituição pode ficar destruída na sua imagem pública porque os seus investigadores fizeram fraude, porque se conheceu fraude, e nomeadamente muitos exemplos desses temos por esse mundo fora, não apenas em Portugal. Por isso é que, para mim, o aspecto da prevenção é mais importante. E esta prevenção faz-se como? Educando, criando ideias. E eu tive o privilégio, mais uma vez, de com os meus colegas, nomeadamente da arte da medicina, começámos um percurso muito engraçado, que foi a apreensão e a discussão dos princípios éticos do comportamento, do profissionalismo, no fundo, do código de boa conduta. Porquê é que a gente se há de portar bem? Porquê é que a gente não se há de portar mal? Até fazemos umas patifarias uns aos outros e até achamos graça. Mas porquê é que nós devemos ser bem comportados? Nós hoje evoluímos e, como já foi referido, eu tenho um particular gosto em que sejamos a Faculdade Nacional que eu conheça, que desde há 2 anos os alunos assinam um compromisso de sigilo médico de estudante. E esta frase é muito importante porque isto faz que daqui a 4 anos o nosso centro médico académico, as nossas instituições hospitalares e os grupos de centros de saúde tenham alunos que estão juridicamente submetidos a um código de responsabilidade. E têm, portanto, acesso à informação e acesso a possibilidades que não tinham, como até agora, como alunos meramente incógnitos. Mas é também uma forma de que no ensino incluímos estes pontos e passamos a ter que fazem parte da matéria avaliável em qualquer disciplina, nomeadamente a parte da medicina. Um pequeno detalhe apenas para dizer que, tal como noutras inovações, a indicação de que não temos alunos hoje, mas estudantes, aliás, foi um comentário muito engraçado a um colega nosso, de momento não me recordo quem foi, numa das provas de académicas, que disse: cuidado, que alunos são discípulos, são pessoas que aprendem. E nós estamos numa fase de autonomia em que os alunos têm que estudar por si. Já não há alunos, há estudantes. Engraçado, a questão da palavra. Mas também temos que ter inovação. Como é que as universidades vão sobreviver no futuro? Para mim, vão ter que ser inovadoras. Inovadoras em várias vertentes. Não é dizer que fazem inovação, como eu dizia há pouco. Elas têm que ser inovadoras no que fazem e têm que inovar e publicitar, dizer: nós fazemos isto e é isto que nos diferencia.
Houve um comentário, aliás, politicamente interessante, de alguém que dizia como é que alguém de Lisboa, filho de um gestor importante aqui de uma boa empresa, há de algumas vezes, e expressamente dizer, há de alguma vez ir estudar para a Beira Interior. Achei piada, mas foi uma afirmação honesta, pelo menos teve essa verdade. Ora, diz Cesarani, num trabalho muito engraçado, que a resolução dos problemas, aquilo que nós chamamos de inovação, é criar hoje soluções para o futuro, com as regras do futuro, com o que nós imaginamos que o futuro há de ser, e não voltarmos às regras que nós aprendemos ou fizemos. Nós tivemos algumas experiências, nomeadamente, aqui uma pauta dos alunos de ginecologia e obstetrícia, em que eles apresentavam sumários de artigos e discutiam. Isto é uma vantagem fantástica. Eu achei que era a forma mais simpática de os alunos construírem um espírito crítico, mas também, sinceramente, obrigar também os médicos a ler artigos que de outra forma se calhar não iam ler e a comentar trabalhos que se calhar de outra forma não iam fazê-lo. Nós multiplicamos largamente a matéria avaliável, nós aprendemos com os alunos e não devemos ter medo de o fazer. E o que temos nesta imagem é algo que não é comum nas escolas e que nesta, desde o início eu vi, que são as chamadas avaliações integradas. Os alunos do primeiro ano contactam com o espólio que nós temos, que não é muito rico, mas tem sido muito valioso, de peças, de instrumentos cirúrgicos. Os alunos do primeiro ano sentem-se na medicina um bocado tristes, vieram para ver doentes, para ver coisas clínicas, e depois vão estudar a célula, a bioquímica, coisas assim tão abstratas que não têm nada a ver com a prática clínica. Nós introduzimos aquilo que chamamos o movimento do museu ativo. E o museu ativo é eles pegarem nas peças, olharem as peças, e o que estamos a ver aqui é uma prova prática de exame final, nas avaliações clínicas integradas, em que eles têm que saber que peça é aquela, para que serviu, se ainda se usa, o que faz e se há coisas melhores ou piores. São 5 minutos rápidos, mas todos aprovaram e a mim particularmente me agradou. Esta é uma forma inovadora. A outra, mais revolucionária, eu fui encontrá-la no meu relatório pedagógico de 99. E se virem ali o que eu estava a pensar e fiz um raciocínio, deixa-me dizer uma gracinha a propósito destes relatórios pedagógicos. Eu costumo dizer que os relatórios destas provas académicas eventualmente ficarão arquivados na biblioteca, mas que só os leem os membros do júri. Eu diria até que nem todos, se calhar, os leem. Lê o arguente desta frase. E se calhar os outros acham que dispensam-se porque não vale a pena. É um esforço brutal. Temos um manancial. Mais uma vez, reparem, o desperdício. Mas a verdade é que este trabalho que eu acho válido, porquê? Porque me diverti imenso a fazê-lo. E o que eu criei aqui foi a noção do seguinte, que eu vou trazer só em 2 palavras para não esmaçar. É que se um aluno, o que aqui na nossa escola é difícil, porque nós temos avaliações nos primeiros anos de 15 em 15 dias. Portanto, um aluno quando chega a dezembro já sabe se a coisa lhe está a correr bem ou mal. E não tem aquelas áreas dos semestres ou do ano em que só se percebe que vai reprovar no final do ano. Não. Nós temos provas e mais provas e mais provas, que às vezes aborrecem até quem nos vem avaliar, que acha que fazemos provas a mais, mas eu não sei o que é avaliação contínua de outra forma. Mas a verdade é que o sistema está montado. Nós temos provas, muitas provas. E, portanto, as pessoas também têm a noção do que sabem e de como é que as coisas correm bem ou mal. Mas, se nós admitimos alunos que às vezes chegam aqui já praticamente em outubro, com o curso a andar, se temos fases de entrada diferentes, e se temos uma coisa maravilhosa, que eu nunca vi, é mais ou menos como aos bitcoins, nunca vi que fosse traduzido em realidade, que são as unidades de crédito, então se calhar nós não precisaremos de semestres, nem precisaríamos de anos. O que nós precisamos é de trimestres ou quadrimestres. Nós podemos começar em setembro, outubro, novembro e dezembro, e se um aluno por acaso não tiver aproveitamento, pode entrar de novo no mesmo ciclo em janeiro. Apenas perde 1/3, 1/4 do ano. E é esta noção que está aqui escrita no que eu chamei os ciclos de ensino. Uma coisa encadeada, onde de facto os alunos possam escolher disciplinas alternativas, onde possam escolher coisas complementares e naquela noção de que é cultura. Eu já não me lembrava muito bem disto, pelo menos foi um benefício de eu poder trabalhar. A outra vertente, que eu teria que pôr aqui, como disse o Sr. Reitor, é a vertente translacional. As universidades são muito más a fazer negócio.
E os docentes, péssimos. E a primeira coisa, que quando um bom desafio aparece, é pensar em arranjar um aluno que vá fazer aquele trabalho. Ou porque é uma prova de mestrado, ou porque será uma coisa mais complicada que seja um aluno de doutoramento. Mas reparem, um docente que delega essa competência no aluno perde o património científico. Deixa de ser dono de uma propriedade intelectual. É claro que nem toda a gente vai ter vocação para ser gestor. Nem toda a gente vai ter tempo para montar uma empresa. Mas a verdade é que nós vamos buscar às empresas parcerias. E esta noção, que na brincadeira há uns anos nasceu, o Sr. Reitor já salientou, e que aqui um meu amigo também, Manuel Lemos, tem suportado com ilustre paciência na UBI Medical, é a criação destas unidades. E, de facto, o LabFit, com o qual eu apenas tenho a conotação científica e, de um ponto de vista de estrutura, a conotação familiar, mas a verdade é que é um exemplo das várias empresas que podem trazer a riqueza às universidades, podem expandir e beneficiar a sua imagem e, portanto, trazer um alto valor acrescentado. E esta é outra via para chegarmos àquilo que é autonomia. Deixa-me chegar também, como falei atrás, e já que estou a divagar e posso andar para trás e para a frente, dizer que é o prazer. E das várias publicações, felizmente temos tido a oportunidade, esta foi talvez aquela onde me senti mais satisfeito. Não só porque a revista tem o que hoje chamamos o fator de impacto fantástico, mas porque foi um trabalho espontâneo, não foi provocado, onde eu e as minhas duas investigadoras principais somos os únicos autores. Portanto, não é artificial, foi uma espontaneidade e foi um número que me deu um particular prazer. É assim, nós podemos trabalhar muito bem, com prazer e em família. Às vezes digo até que em casa, onde estamos 4 professores da UBI, nós somos um maior lobby, mas não temos nenhuma intenção de organização nesse fator. Mas discutimos assuntos, e isso é importante, porque temos facilidades. Deixem-me só dizer que estas ideias das empresas são fundamentais, porque grande parte das grandes ideias, por razões de moda, por razões de aplicabilidade, ficam retidas nas gavetas. Aquilo que hoje chamam as belezas adormecidas, as belas adormecidas da ciência, que são muitas disciplinas onde vocês veem, onde acontece que quase mais de 5% em muitas destas áreas ficam esquecidas e esquecidas durante 30 e mais anos. Até que alguém se lembre de buscar e aplicar e tirar um rendimento que nessa altura será muito mais profícuo, porque as metodologias são diferentes. O ensino vai precisar de remodelação. Já disse, já criamos algumas ideias, mas vamos ter que ser muito mais ambiciosos. E este é um desafio claro. Dizia numa entrevista a Andréa Schleich há pouco tempo que o grande problema é que somos nós que achamos que os alunos não aprendem. Se pensarem bem, no dia de hoje, coexistimos na sociedade portuguesa 5 gerações. Definindo cada geração por grupos de 20 anos. Nós temos alunos mais jovens que entram na faculdade com 17, 18 que fazem parte da última geração. Temos aqueles que estão a acabar da penúltima geração. E eu e os meus colegas mais novos faremos parte das 2 outras. E temos depois as pessoas que essas estarão retiradas, menos ativas, que são os nossos pais, os nossos antecessores, que fazem parte da geração mais velha. Mas hoje, ultrapassar os 80 anos, ultrapassar os 90 anos, é relativamente fácil. Nós coexistimos em 5 gerações. Contudo, eu aprendi de uma geração que está, pelo menos, um nível acima ou 2. E estou a ensinar alunos que estão uma geração abaixo ou 2. Ou seja, que entre mim, o que eu aprendi, o esquema que eu aprendi, o que eu interiorizei e o que estou a ensinar, pode haver uma diferença de 4 gerações. 80 anos de diferença. É muito. E nós sabemos isso e sentimos isso. Às vezes ficamos envergonhados em casa quando uma das nossas netos não sabe nem ler nem escrever e pega no telemóvel nas coisas e começa a comandar aquilo tudo. E a gente fica envergonhado que nunca pensou para que é que aquela coisa servia. Ora bem,
O que eu quero dizer é que nós fomos educados num nível que hoje está muito divulgado e que é o nível tridimensional. Mas se bem que pensamos em 3 dimensões mentalmente, nós trabalhamos sempre com a bidimensão. E basta que pensemos que nós vivemos num ambiente planar, onde pensamos, por exemplo, no plano do palco. Então o que nós temos é uma linha no final. Nós não podemos pensar em volumes, só podemos pensar numa linha. E a posição da linha e a forma como ela se nos apresenta, nós podemos idealizar o que aquilo representa. Mas temos que fazer um esforço muito grande. Nós não vemos o que está para além da linha. E quando nós adquirimos a capacidade de nos levantarmos, de termos um terceiro eixo e criarmos a tridimensão, então nós vemos o que está detrás dessa linha. E então, em vez de pensarmos em quadrados, pensamos em volumes. E temos aquilo que chamamos o cubo. E nesse cubo nós dizemos, está a 3, está à frente, ele mexe, ele move-se, mas não vemos o seu interior. Nós continuamos hoje a ter imagens tridimensionais, mas que são baseadas em bidimensionais. A imagem que nós criamos hoje tecnologicamente em ecografias são cortes apenas somados e recriados posteriormente. E o caminho da futura imagiologia médica ou das futuras tecnologias nem sequer se baseia já na imagem, apenas na aquisição de dados, como acontece já na ressonância, em que nós vamos ter dados que não têm em si nenhum componente de imagem, mas que nos vão permitir criar uma imagem que é ela própria em si virtual. Então, nós temos que aprender todos a raciocinar de uma forma diferente e entrar na época na 4ª dimensão. E a 4ª dimensão não é o fator temporal. É a imagem dinâmica do conjunto, a imagem do interior, do exterior, de um movimento contínuo que apenas a grande corrente da medicina, mas sobretudo da ciência quântica hoje em dia, nos cria e nos provoca. E pensarmos que algo pode estar em 2 sítios ao mesmo tempo, que era cientificamente inacreditável, ou, como o Russell Targ, de pensarmos que nós podemos mentalmente transmitir um conceito à distância para outro alguém que, não sabendo, reproduz o que lhe dizemos, são conceitos nos quais nós temos ainda muita reticência e muita reserva, mas que são reais, podem acreditar e vão para o futuro. Então, quais são os riscos para as instituições de ensino superior? Quais são os riscos das universidades? Desde logo, a fusão. E já assistimos em Portugal, os grandes centros vão se fundindo, vão se tornando hegemónicos e, portanto, mesmo já vemos universidades a criar delegações, movimentos internacionais, e é de crer que dentro de 50 anos o número de instituições fundamentais esteja reduzido, porque haverá o grande centro e haverá as afiliadas. E, por outro lado, a autonomia. Para uma universidade ser autónoma, criar os seus meios, os seus princípios, tem que ter uma autonomia que é uma autonomia de fundos. Nós hoje não estamos a ver os grandes beneméritos a dar dinheiro sem interesse, não vemos o Estado ter dinheiro se não houver mais alunos ou mais produção, condicionamos a existência desse trabalho à produção científica ou outro tipo de avaliação e, portanto, a autonomia será o fator mais importante de uma universidade no futuro. É o grande desafio. E para esta dimensão, para além do que eu estava a pensar e do que eu estava a falar, eu trouxe-lhes aqui a inovação que eu creio que vai existir e para a qual, felizmente, já temos pelo menos ideias, que é a realidade aumentada. É impossível nós, no futuro, trabalharmos sem pensarmos em realidade aumentada. E o que é a realidade aumentada? É vermos as imagens que temos acesso com uma informação adicional. Curiosamente, eu fui buscar aos documentos e equipamentos de realidade virtual, que é algo um bocadinho mais limitado, uma instrução de um equipamento de tortura de Benjamin Rush, de 1811, que era um instrumento de tortura que consistia apenas em não permitir ver, bloquear a visão. Reparem o pormenor e como eles são parecidos. Nós hoje teremos instrumentos que nos aumentam a visão, que se calhar, pode ser, que sejam também
instrumentos de tortura, mas espero que não. Uma palavra sobre um papel importante das sociedades científicas, muito criticadas, e também uma saudação aos meus colegas, nomeadamente duas sociedades que foram para mim as particularmente mais importantes. Uma delas tive o privilégio, como disse há pouco, de rever a semana passada, da Sociedade Internacional de Doenças Vulvovaginais, e uma outra que foi uma escola fantástica, a Sociedade Portuguesa de Ginecologia, que fez não só a escola de formação, com os seus fundadores, o professor Henrique Miguel, o professor Ibérico, o professor Carlos de Oliveira, os meus colegas mais recentes, o professor Silva Carvalho, a professora Teresa Osório, o Daniel Pereira da Silva, o Fernando Águas recentemente e agora a professora Teresa. Mas o importante, que há 20 anos, na nossa época de formação, era sabermos que a cada segundo sábado de cada mês havia uma reunião da sociedade, algures nesse país. E ninguém faltava. O grupo era pequeno, aprendíamos, convivíamos, sobretudo partilhávamos experiências e dificuldades, e fez-se uma escola fundamental, difícil se calhar de antever nesta época de comunicação. A professora Teresa Osório, numa das nossas congressos, deu-se ao trabalho de passar uma noite a brincar com os vários participantes e criou aquilo que para mim é uma obra-prima. Houve quem não gostasse das piadas. Eu não só achei que isto não só era uma piada no sentido negativo, como era uma demonstração do meu perfil. Estão aqui representados 3 das pessoas a quem eu mais devo na formação. Nomeadamente o professor João Silva Carvalho, que foi meu diretor, a quem eu segui os passos, quer na parte académica, quer na parte hospitalar, na direção de serviços de ginecologia, que é uma pessoa fantástica, com quem eu tive uma relação de muita amizade, de empatia ao longo dos anos e que consegui saber aproveitar os seus dotes e as suas qualidades. O Dr. Albino Aroso, pessoa ultra fantástica, difícil de acompanhar, sinto-me muito mais idoso eu do que ele se aqui estivesse neste momento, porque tinha uma ginástica mental impossível. Devo dizer que o Dr. Albino veio aqui variadas vezes a apoiar as ideias que defendia para o que deveria ser feito e não propriamente apoiar a mim ou quem quer que fosse na sua visão muito partidária. O Dr. Albino tinha uma ginástica, como todos sabem, fantástica, uma visão que era assustadora na sua clareza do que é que devia ser feito e foi, sem dúvida nenhuma, o grande fazedor daquilo que é a assistência materno-infantil em Portugal. O professor Henrique Miguel, por razões de saúde não está aqui connosco, mas que é um meu grande amigo, é a pessoa que, se estivesse aqui, tinha dito muita coisa, porque sabia, e eu apenas transmito algumas coisas do pouco que sei, mas ele é um palestrante fantástico, é um investigador, é uma pessoa de uma excelência. Ele conseguiu demonstrar uma das coisas mais difíceis, numa viagem que fizemos no Canadá, entre Toronto e a capital, durante 4 horas, e conseguiu explicar ciência às minhas filhas, que tinham na altura uma pequena idade, mas como veem isto faz-se pequenino. E foi 4 horas a falhadas de ciência e elas entusiasmadas. Não sei se ainda se lembram alguma coisa, mas pelo menos o conceito ficou. Deixem-me só dizer que isto tudo é importante e que o nosso receio é que nós perdamos o humano. As tecnologias não têm que nos substituir. Nós acreditamos mais na tecnologia do que aquilo que fazemos. Mas é importante que a gente se defina e saiba que entre nós o convívio, o conhecimento, a amizade, aquilo que o nosso Presidente chamaria o afeto, é fundamental. Não temos que nos assustar com as tecnologias, há coisas que eles não fazem. Mas o próprio limite do corpo humano é importante e deixem-me só terminar esta fase com alguns dos pontos para os quais nós caminhamos aqui com muito prazer. Primeiro, acreditávamos que o corpo acabava provavelmente na epiderme, a última camada dos ceratinócitos que se descama, e então fomos descobrir que, para além das nossas células pessoais, existe uma outra coisa que chamamos os micro-organismos de que nós dependemos, chamado microbioma, e até estes fatores da energia pessoal que nos rodeiam. E é muito importante ver que, por exemplo, um trabalho onde a simples visualização de filmes humorísticos, de coisas que nos animam e alegram,
alteram a composição micro-orgânica do nosso intestino e, através dela, a produção de fatores que nos dão proteção em termos de saúde. Ou seja, algo que nós sabemos bem, mas que não sabíamos explicar, é que rir é bom e, pelo menos, dá muito prazer, mesmo que não fosse assim, dá bom para a saúde. E o que tenho aqui é um dos nossos exercícios. Isto não é uma demonstração de que eu já tenha tido aqui alguma demonstração mental. O que eu tenho na cabeça é uma fita de eletroencefalograma e no ouvido, na orelha, não se vê um pletismógrafo da orelha e depois apenas mais um telemóvel. E com estes equipamentos, e com muita concentração, que é a parte mais difícil, o que a gente consegue é ver qual é a nossa resposta, não a nossa resposta consciente. O que é que eu faço sem saber que o faço quando eu estou a ouvir, por exemplo, música? Mas a música é muita coisa muito complexa. Então nós fomos escolher tons individuais. E fomos fazer este teste com tons, e este teste foi repetido, e esses resultados o que nos mostram? Só para eu não lhes falar de nada de específico, mas um bocadinho de ciência. Temos a linha preto média, que é, digamos, a mediana destes valores, e o que nós vemos é, quando eu estou a ouvir, quando algum de nós está a ouvir, sons que têm uma frequência de 417 Hz, o nosso batimento cardíaco é diferente do que quando está nos outros sons. É o único que se diferencia. E, sobretudo, quando nós estamos com aquelas frequências que vemos no gráfico de baixo, de eletroencefalograma, se tivermos alguma destas frequências válidas a impressionar-nos, a estimular-nos, nós temos uma resposta diferente do silêncio. Poderíamos dizer, então, neste caso, que o silêncio é um fator fundamental de descanso. Não é novidade nenhuma. Mas mais ainda à direita, vamos ver que estas sequências se alteram no tempo e que a nossa resposta não é, por si só, inequívoca, não é consistente. Nós vamos alterando, porque o tempo também cursa. Isto é importante, é alguma coisa de muito inovador. Não se esqueçam do seguinte: quando ligam o vosso computador, quando ligam o telefone, vocês recebem N mensagens laterais das coisas que gostam. Ou dos restaurantes que se calhar estavam a pensar, ou dos equipamentos, ou dos vídeos. Vocês estão todos identificados como eu. Através da utilização dos nossos dados de frequência de visualização, de preferência, os grandes centros conhecem os nossos gostos e vão nos dar a resposta para coisa que nós até a princípio achamos graça, mas cuidado, vocês estão a ser reconhecidos. E podem ser reconhecidos para o bem e para o mal. E então, daqueles centros iniciais, pode alguém dizer, cuidado, quem se gosta muito de ver alguma coisa deste tipo, pode ser que seja um doente mental com alguma queda para aquele lado. O tratamento de grandes dados é claramente perigoso e é utilizado habitualmente para nos influenciar na aquisição de bens que a gente não precisa e de coisas que a gente não quer. E vou terminar com 2 ou 3 palavras, em princípio, com a árvore da vida, que foi um desenho que a minha amiga Madalena Sena fez para mim, uma obra tridimensional, que mostra algumas figuras, em que vemos que, no fundo, esta árvore que nós percorremos, que tem mais do que folhas, também raízes aéreas, e que nós acabamos provavelmente na terra, onde nós nos reproduzimos e deixamos a nossa semente, e traduz aquilo que é o nosso percurso vital. E desta nossa vivência como cidadão, como universitário, como parte de uma comunidade, ou seja, daquilo que nós somos como célula num organismo, nós temos um núcleo. O núcleo é o centro-mestre da nossa experiência muito recente, agora a propósito do meu aniversário, e que foi criado ao longo destes 46 anos de convívio e que é muito importante na nossa convivência dia-a-dia, na criação de empatia, e é este núcleo de suporte que me vai acompanhando ao longo destes anos. Nada disto, porém, faria sentido se eu não pudesse compartilhar com todos vocês o prazer de estar aqui, o ter chegado a este ponto. A todos muito agradeço, porque
ninguém faz nada. Sozinho, nem sem ajuda. E a vossa casa. Muito obrigado. A minha árvore da vida da Madalena. Muito obrigado.